Nós temos estado a abordar um tema ao longo destas semanas todas acerca do Reino de Deus e hoje vou abordar um pouco mais acerca disso, mas de uma vertente um pouco diferente. E eu quero falar acerca de algo que nós podemos aceder no Reino de Deus. Há momentos de nossa vida familiar, em que não estamos tão à vontade financeiramente. Não sei se vocês já passaram por momentos de dificuldade financeira. Quem já passou por momentos, está talvez a passar hoje por momentos, não é vergonha nenhuma, são momentos em que nós passamos. Em que há momentos em que eu virava para a Sílvia e dizia, amor, era tão bom nós recebermos uma herança. Era tão bom recebermos uma herança, talvez alguém que nós não conhecemos, um familiar assim afastado. A minha família é dos Estados Unidos e do Canadá, então era tão bom receber uma herança, assim, aquelas heranças bem cheias, não é? Uma herança bem boa, era tão bom. Nós estamos a precisar tanto de receber uma injeção financeira na nossa conta bancária. Era tão bom recebermos uma herança assim sem estarmos a planear. E hoje eu te quero falar acerca disso mesmo. A nossa herança. Mas como é que eu tenho uma herança? Eu não tenho nenhum familiar rico. Eu não tenho alguém abastado. O meu avô não era um homem rico. O meu tio também não. Meus pais também não. Como é que eu posso ter uma herança? E hoje eu quero explicar um conceito, ou algo que nós vemos na Bíblia referido várias vezes, em que há uma herança que nós temos sendo filhos de Deus. Nós sabemos que uma herança só é atribuída a alguém quando a pessoa que tem os fundos, que tem os meios financeiros, morre, não é? Morre essa pessoa e depois a herança é atribuída aos seus herdeiros. Isso depois que é herança, não é? Mas na Bíblia nós temos uma promessa, várias promessas acerca da herança que nós temos sendo filhos de Deus. Vira a pessoa ao teu lado e diz, tu tens uma herança. Tu tens uma herança. Agora começa a pensar em que é essa herança? Quantos zeros está por trás daquele número? Qual é que é o tamanho dessa herança? Começa a imaginar, tu tens uma herança. Eu tenho uma herança. Há uma história, há uns anos atrás, talvez, acho que era nos anos 1800, um grande evangelista chegou a uma casa de uma senhora já de idade para, naqueles momentos finais da sua vida, estava já acamada, e essa senhora queria a oração daquele evangelista, queria a oração daquele homem de Deus, naqueles últimos dias da sua vida. E quando aquele homem de Deus chega àquela casa, muito simples, muito pobre, porque essa senhora que tinha dedicado a vida toda sendo uma serva numa casa de uns senhores muito ricos. Ela estava numa casa muito pobre, porque ela nunca teve tempo para juntar dinheiro, nunca teve meios para ter um marido, uma família. Ela tinha uma casa muito pobre. E ela estava acamada, chega à porta, aquele evangelista, aquele homem de Deus, olha à volta da casa bem pobre e começa a falar com a senhora, mas ele fica preso a olhar para um quadro que está na parede. Um quadro moderado, tem uma moldura mais bonita, mas era um quadro, não era um desenho, não era uma pintura, era um documento escrito. E ele começa a olhar para aquele quadro, começa a ler aquele documento, e era um título da herança que ela ia receber. Mas aquela senhora achava aquele quadro tão bonito, aquele documento tão bonito, com aquelas letras tão elaboradas. Ela não sabia ler, porque era uma senhora tão simples. Servia na casa daqueles senhores durante toda a sua vida, mas nunca teve o tempo de ir à escola para aprender a ler, então não conseguia ler, mas gostava de ver aquele quadro, aquelas letras, letras elaboradas naquele quadro. E depois aquele pastor, aquele evangelista, olha para aquele senhor e diz, sabe o que tem aqui na sua parede? Sabe qual quadro é este? É um quadro que os meus antigos patrões deram antes de eles falecerem, e eu fiquei com esse quadro como uma memória deles. Essa senhora, este quadro,
O homem estava assim meio perplexo, disse, este quadro está a dizer que a senhora tem direito a receber a casa dos seus antigos patrões e muitos dos seus bens. Está a nomear os quantos bens é que a senhora tem direito. E ela ficou assim, com a boca aberta, não é? Caiu o queixo e disse, como é que é possível? Eles foram lá para o notário, para validar aquilo, e realmente era válido esse documento, e ela teve direito a receber toda aquela herança. Muitas vezes nós, como filhos de Deus, nós passamos a nossa vida sem ter acesso à herança que nós temos sendo filhos de Deus. Cada um de nós, quando nós entregamos o nosso coração para Deus, dizemos, Deus, eu aceito-te como Senhor e Salvador. Naquele preciso momento, nós somos feitos filhos de Deus. Filhos significa que nós somos herdeiros de uma herança. Agora, com Deus acontece algo fantástico, é que Ele não espera que nós, ou que Ele morre, sendo o nosso Pai, filhos de Deus, para atribuir o acesso a essa herança. Ele não espera que, agora eu tenho que partir, eu tenho que deixar de existir, porque Deus nunca vai deixar de existir, Ele é eterno, não é? Então Ele não limita o acesso que nós temos à herança, à sua existência. O acesso que nós temos à nossa herança em Cristo Jesus, como filhos de Deus, é limitado ao nosso entendimento, à nossa maturidade, ao nosso crescimento. E hoje nós vamos estar a falar acerca disso. Como é que tu podes, como é que eu posso aceder à herança que Deus tem para a minha vida no reino dos céus? Como é que eu posso aceder a isso aqui e agora? Amém? Quem quer isso? Eu quero isso. Eu quero aceder àquilo que Deus tem para mim agora. Eu não quero esperar que um dia eu morra e esteja com Ele na glória para aceder à paz, à esperança, à vida abundante. Eu quero isto aqui e agora. Então hoje nós vamos estar a falar um pouco acerca disto. Em Gálatas 4, este vai ser um dos versículos base desta pregação hoje. Gálatas 4, versículo 1 e 2. Paulo está a explicar acerca de como é que nós realmente acedemos a esta herança. E ele usa um exemplo de um servo e um senhor. Ele diz assim, digo, pois, que todo o tempo em que um herdeiro é menino, então que o filho do senhor é ainda uma criança, em nada difere do servo, ou do escravo, em outras versões, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, ou ensinadores, mestres, ou alguém que está responsável pela sua vida, até ao tempo determinado pelo pai. Em outras palavras, está aqui a dizer, quando um filho é criança, é menino, tem todo o direito de receber a herança do Senhor, tem todo o direito de receber as riquezas do pai, mas não tem acesso por causa da sua imaturidade. Paulo está a usar este exemplo como o nosso crescimento espiritual. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos feitos filhos de Deus, mas nós não nascemos de novo já adultos. Tu podes ter 30, 40, 50 anos, 18 anos, e estás a nascer de novo, estás a entregar o teu coração para Deus e dizes, agora eu estou a nascer de novo, mas eu tenho 45 anos, então eu tenho 45 anos perante Deus. Fisicamente, sim, o teu corpo tem essa idade, mas o teu espírito, naquele momento, é um bebê. Estás a nascer de novo. Tens acesso às riquezas do teu Pai Celestial, mas não consegues aceder àquilo por ti próprio, porque ainda és uma criança. Ainda és um bebê, espiritualmente. Por isso requer um crescimento, uma maturidade espiritual, para conseguires aceder por ti próprio todas as riquezas, todos os recursos celestiais que Deus tem prometido para a tua vida. Amém? Por isso que muitas vezes, quando nós estamos na igreja, há pessoas que são mais maduras espiritualmente
têm mais maturidade espiritual, já cresceram no seu entendimento espiritual, não tem a ver com os anos que anda na igreja, requer outros passos na nossa vida. Nós vamos estar a falar acerca desse crescimento espiritual, mas eles conseguem aceder facilmente das riquezas celestiais e facilmente oram por alguém e há transformação, há cura, há libertação. Estão a aceder a algo por causa da sua maturidade. Oram por uma pessoa com menos maturidade e conseguem aceder a algo que aquela pessoa que não consegue aceder porque ainda não chegou ao nível de maturidade para aceder àquelas riquezas celestiais. Vamos estar a falar um pouco acerca disso hoje. E quando eu penso acerca disso, eu penso na vida dos apóstolos, os 12 discípulos que andavam com Jesus na sua caminhada na terra. E muitas vezes eu penso que Jesus, investiu nesses homens durante 3 anos e meio, sensivelmente, em que ele caminhava com eles, ele andava com eles, falava com eles, comia com eles, dormia com eles, estava sempre com eles durante aqueles 3 anos da sua vida. E investia todo o seu esforço e tempo naqueles homens. Chegou o momento da verdade, o momento da Páscoa, em que vai tudo culminar a sua existência na terra, é o momento da Páscoa. Jesus é traído por quem? Pelos seus seguidores. Ele é levado para ser crucificado na cruz pelo seu povo. E naquele momento em que ele é levado, o que acontece aos seus fiéis, amigos, seguidores, discípulos? Ele é abandonado. Depois da sua morte, Jesus depois vai e aparece no meio deles. Nós podemos ver isso em João 20. Ele chega ao lugar onde eles estão e João 20, 19 diz assim que chegado depois a tarde, isto é tarde de domingo, Jesus ressuscitou domingo de manhã. Naquela tarde de domingo, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Estes discípulos andavam com Jesus. Viam Jesus operar milagres. Eles próprios operaram milagres quando foram enviados para as cidades circunvizinhas. Eles operavam na autoridade de Jesus o poder de Deus. Eles sabiam que essas riquezas celestiais estavam ao seu alcance, porque Jesus ensinou-lhes como orar, como pedir. Mas no momento da verdade, em que começou a haver perseguição, em que a sua própria vida estava a ser posta em causa, em que viram o seu mestre ser crucificado, esses homens esconderam-se de medo e não tiveram acesso mais àquelas riquezas ou àqueles recursos celestiais. Mesmo depois de passar 3 anos com Jesus. Aqueles homens eram top, aqueles homens eram maduros, aqueles homens tinham acesso a tudo porque passavam 3 anos, 24 horas, 7 dias por semana com o Mestre, com o Salvador. Eles tinham acesso total. Mas não. Eles ainda tinham medo no seu coração. Ainda eram imaturos espiritualmente e tinham medo. Quando Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Nós vemos que Deus traz aquela confiança novamente. Mas mesmo assim, eles ainda não estavam prontos para a ascensão de Jesus e ficarem sozinhos na terra, a espalhar as boas novas, implementando o reino de Deus e firmando a igreja de Deus. Eles ainda não estavam prontos. Logo depois, naqueles 40 dias depois de Jesus ter aparecido àqueles discípulos, da sua ressurreição, Jesus passou aqueles 40 dias a falar acerca do quê? Do reino de Deus. Ele ensinou-lhes acerca do reino de Deus. Ele estava a dizer: ok, meninos, vocês estão aqui, têm estado comigo estes últimos 3 anos. Nós temos crescido um percurso, mas ainda não estão prontos. Vocês precisam de ter um crescimento rápido agora. Eu vou investir mais estes 40 dias, eu vou ensinar-vos acerca do reino de Deus.
para que haja um crescimento espiritual rápido. Ele começou a ensinar acerca do reino de Deus. Ele, depois de 40 dias, foi ascendido até os céus. Ele lhes aguarda aqui em Jerusalém. Eles aguardaram 10 dias. No dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, dia de Pentecostes, eles estavam reunidos e veio o Espírito Santo sobre as suas vidas. O poder de Deus veio sobre as suas vidas. E naquele momento já estavam prontos para proclamar a palavra de Deus. Como é que eu posso dizer que já estavam prontos? Porque já o Espírito Santo estava a enchê-los de poder, mas eles depois começaram a ser postos à prova. No livro de Atos, capítulo 4, depois da grande pregação de Pedro, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Pedro, cheio de autoridade, cheio de ousadia, cheio do poder do Espírito Santo, sai às ruas, começa a pregar, começa a explicar como é que eles crucificaram Jesus, o Messias, como é que Jesus é o Messias e é o Salvador do mundo. Começa a explicar a história toda. Vem naquele dia mesmo 3.000 pessoas a serem salvos. Pedro e João são chamados ao Sinédrio, ao meio governativo de Israel, e também em conjunto com os outros governadores da cidade de Jerusalém. Pedro e Tiago são chamados, e depois de serem chamados, eles são proibidos de pregar em nome de Jesus. Eles estão a dizer, se vocês continuam a pregar nesse nome dessa pessoa, desse homem que nós crucificamos, já acabou. Nós não vamos castigar-vos já, mas vamos ameaçar, se vocês continuam a fazer o que estão a fazer, acabou. No meio do perigo de perder a vida, a oração destes apóstolos, destes seguidores de Jesus, demonstra que eles cresceram. Que eles cresceram em maturidade para poder acessar o reino dos céus. Vamos ver aqui em Atos 4, 24. Diz assim: Pedro voltou para o meio dos apóstolos depois de estar preso, depois de ser confrontado com o Sinédrio. Ele diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz e disseram... Eu não sei quanto tempo é que eles ficaram ali na conversa a partilhar o que é que passou naquele julgamento. Mas depois de partilhar o que é que tinha acontecido, eles levantam a sua voz a Deus em união, unanimemente. E dizem assim: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo aquilo que neles há. E disseste pela boca de David, teu servo: por que bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram os reis da terra e os príncipes juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho de Jesus, que tu ungiste, e juntaram não só Herodes e Pôncio Pilatos, mas também os gentios e os povos de Israel. Esta é a oração que eles estão a fazer perante Deus. Para fazerem tudo e que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Esta oração que eles fazem não é uma oração de ai meu Deus, ouviste o que eles disseram? Eles estão-nos a perseguir, eles estão-nos a ameaçar. Não foi uma oração de medo. Não foi uma oração de como foi feito depois de Jesus ter crucificado. Vamos esconder aqui com medo de sermos perseguidos. Não, foi uma oração de dizer: Deus, tu ouviste o que é que passou aqui. Mas tu és o Criador dos céus e da terra. Tu fizeste tudo. Tu fizeste tudo no mar, na terra, no universo. Tu fizeste tudo, Senhor. Eles elevam os seus olhos para Deus. Não para as circunstâncias onde eles estão, mas elevam a sua atenção para Ele.
E começam a recordar as promessas que David fez. E começam a recordar até as promessas que Deus, as profecias que Deus fez acerca de Jesus. Como é que ele ia ser crucificado. E começam a recordar isso. Isso foi tudo porque tu tinhas planeado isto, Senhor. Agora, neste momento, nós não pedimos que passe esta perseguição de nós. Nós não pedimos que fique tudo em paz, mas nós pedimos para ousadia. Estes homens passaram de um nível de medo, de uma infantilidade espiritual, para uma maturidade espiritual, dizendo que eu não importo se eu vou morrer ou se eu vou viver, mas eu não posso calar com estas boas novas que eu tenho no meu coração. Porque eu sei que tu és um grande Deus, tu és um poderoso Deus e tu podes operar milagres e sinais e prodígios. Isso para mim é um processo de crescimento. Estes homens passaram este processo de crescimento de uma forma muito rápida. Não foi um processo que demorou anos, mas foi um processo muito rápido, porque eles viram que, ok, Deus, nós temos algo precioso para partilhar e eu não quero saber se eu vou morrer ou se eu vou viver. Se eu vou ter conforto ou não vou ter desconforto. Se eu vou ter abertura no coração das pessoas para receber a minha mensagem ou vou ter um coração fechado. Eu não quero saber. Eu vou agir em fé e eu só peço a tua ousadia. E acompanhas-me com sinais e maravilhas. Isso é um sinal de maturidade espiritual. Como é que estão as tuas orações? Como é que estás a orar na situação em que tu estás a passar? Cada um de nós está a passar por batalhas. As minhas batalhas são de um certo nível, as vossas batalhas são em um nível diferente. Cada um somos diferentes. Cada um de nós passa por dificuldades. Mas qual é o tipo de oração que tu estás a fazer na batalha em que tu estás a travar? Essa oração vai demonstrar que tipo de acesso é que tu tens à riqueza do celestial. Então a nossa herança, em soma, não é uma herança que nós recebemos, agora vamos receber milhões de euros na nossa conta bancária, se for assim, graças a Deus. Eu desejo isso para cada um de vocês, mas não é esse tipo de herança que eu estou a falar. A nossa herança é, numa palavra só, o céu. Nossa herança é o céu. Nossa herança é o céu. Como é que posso dizer isso? Em 1 de Pedro 1,4 diz que para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então há uma herança guardada para nós, incorruptível, não corrompe, não é corrompido com estas coisas deste mundo, incontaminável, não pode ficar sujo, ou não é contaminável com as coisas deste mundo, e não murcha, não vai estragar, não vai passar. E isso está guardado aonde? Não está guardado aqui nesta terra, está guardado lá no céu. Mas nós aprendemos ao longo destas últimas semanas que quando nós dizemos que venha ao teu reino, Senhor, venha ao teu reino, qual é que é o próximo passo? Seja feita a tua vontade. E depois a próxima, igreja, aqui na terra como no céu. Então, em outras palavras, Jesus, logo no início do seu ministério, 3 anos antes, ele ensinou os seus seguidores: vocês podem aceder à vossa herança que não está aqui nesta terra. Ninguém vai roubar a tua herança. Ninguém vai contaminar, estragar a tua herança. Está guardada por ti lá no céu, mas vocês podem receber essa herança aonde? Aonde? Na terra. Aqui, agora. Nós vivemos aqui nesta terra, graças a Deus. Nós estamos aqui nesta terra. Nós não vivemos num universo fora daqui. Nós vivemos neste universo, nesta terra, neste planeta. Nós estamos aqui, graças a Deus. Mas Deus, quando nós estamos aqui, Ele não quer que nós passamos por aquela sensação que nós estamos aqui abandonados. O nosso Pai está lá no céu, a algum sítio, não quer saber de nós. Agora diz, vai, desenrasca-te lá aqui nessa terra abandonada, aquela pedra abandonada, desenrasca-te lá. Não, diz, não, tu tens uma herança incorruptível, incontaminável, que não vai murchar, está guardada por ti em lugares celestiais, mas vocês têm acesso a essa herança, aqui e agora.
quando vocês cresçam espiritualmente. Então há uma necessidade de cada um de nós encararmos a nossa vida com Deus não como algo que é estagnado, algo que é parado no tempo. É que um momento eu tenho um carimbo no meu passaporte que dá-me acesso ao céu, porque um dia eu fiz uma oração da salvação, agora eu estou safo, agora eu não preciso preocupar com a minha vida espiritual. Não. A forma em que tu vais ter acesso às riquezas celestiais sobre a tua vida, aqui e agora, depende da tua maturidade espiritual. Agora, o que é isso de maturidade? Como é que nós crescemos? Como é que nós crescemos? Eu já disse há pouco que maturidade espiritual não tem a ver com o tempo de vida. Tem a ver com a fome que nós temos, a busca que nós temos, o foco que nós temos e a capacidade que nós temos de morrer. A capacidade que nós temos de pôr-nos acima do altar, como sacrifício vivo ao Senhor. Como é que nós podemos aceder a dizer, ok, eu não me importo se eu vou morrer ou vou viver. Eu tenho algo a arder no meu coração. E o Espírito Santo queimou algo no meu coração. Eu fui salvo pela graça de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu tenho umas boas novas para partilhar com as pessoas à minha volta. Eu não quero saber se eu vou ser maltratado, gozado, vou ser amaldiçoado. Eu não quero saber. Eu vou declarar a palavra de Deus. Quanto mais nós temos capacidade de dizer, não seja feita a minha vontade. Tal como Jesus, naquele jardim de Getsemane, ele estava a orar perante o Pai. E mesmo naqueles poros de suor, saía até sangue daqueles poros de suor. E disse, Deus, retira de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Mesmo perante aquele perigo que ele sabia que ele ia ser sacrificado, exposto, portanto, por todo o povo de Israel. Ele diz, Deus, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Isso é a qualidade de maturidade. Mas como é que eu posso dizer isso? Quem é pai aqui nesta sala? Ricardo, vou perguntar uma coisa difícil. Se a tua filha estivesse num lugar de perigo, em que estava pronto, ela ia ser morta, mas tu podias trocar a tua vida para Mariana, tu ias fazer isso? Logo, sem pensar. Mesmo morrendo. Ouviste, Ângela? Mesmo morrendo, o Ricardo ia dar a sua vida para a salvação da Mariana. Isto mostra a maturidade de um pai. Um pai só consegue dar a sua vida quando tem alguma maturidade. Se eu faço essa mesma pergunta para uma criança, um colega da Mariana, vais dar a tua vida para Mariana? Não, ninguém vai dar. É uma criança. Não tem essa maturidade de autossacrifício. Não tem essa forma de pensar que, ok, não seja feita a minha vontade, eu quero salvar a vida desta pessoa. Um homem maduro, um pai, uma mulher madura, tem uma capacidade de autossacrifício. Porque já levou a um tempo em que aquela vida, ok, eu estou a cuidar desta vida. Estou a sacrificar o meu conforto para esta vida. Quando nós temos filhos, nós sacrificamos noites de sono, não é, António? Noites de sono. Conforto. Vida confortável, de estar ali na boa, fazer o que é que eu quero, quando eu quero. Quando temos filhos, não. Vivemos em torno daqueles filhos. Porque nossa vida está lá para cuidar, para levantar estes filhos, para eles serem homens e mulheres estáveis na vida, que tenham sucesso na vida, tenham mais sucesso do que nós tivemos nesta vida. Isso é maturidade espiritual também. Quando nós dizemos, ok, não seja feita a minha vontade, que significa que eu vou para a igreja para não ser feito somente a preencher o meu coração. Mas como é que eu posso dar para as outras pessoas? Eu vou para
qualquer situação na minha vida, como é que eu posso dar para as outras pessoas? Como é que eu posso dar a minha vida, o meu conforto, o meu tempo para as outras pessoas? Quando nós temos essa forma de orar, Deus, eu quero ser uma bênção. Eu quero ajudar uma outra pessoa a chegar a Ti. Tira-me da zona de conforto. Tira-me onde eu estou, o que eu tenho construído, porque é só acerca de mim. Mas usa-me, usa o meu tempo, o meu corpo, usa as minhas mãos para ser um canal do Teu amor. Esse tipo de oração demonstra maturidade. Tu podes ser um cristão há 2 dias, tendo esse tipo de oração, esse tipo de busca, esse tipo de sacrifício próprio. Demonstras que deste um crescimento em 2 dias para ser alguém maduro. E Deus pode investir em ti e derramar sobre a tua vida as riquezas celestiais. Então não tem a ver com o tempo em que estás aqui na igreja. Eu gosto que vocês estejam aqui na igreja, eu gosto que vocês celebram connosco, é agradável isso. Mas a vida cristã tem muito mais do que isso. Vocês conseguem aceder à herança que vocês têm nos céus aqui e agora, mas tem a ver com o vosso sacrifício. Quando vocês crescem e dizem, eu quero cuidar de outras pessoas, eu quero ser um canal de bênção em que não seja feita a minha vontade. Não é acerca do meu conforto, não é acerca de o que eu quero, o que eu acho justo, o que eu acho certo, mas é acerca da vontade de Deus, manifesta aqui nesta terra. Isso vai dar-te acesso ao reino dos céus aqui nesta terra. Amém? Aleluia. Eu deixei o meu tablet em casa, então eu estou assim um pouco perdido. Eu já nem sei pregar com apontamentos assim em papéis, mas preciso da vossa paciência. Estou aqui a tentar encontrar. Então, quando nós temos maturidade, nós temos acesso ao reino dos céus, às riquezas do reino dos céus. Também temos acesso à maior responsabilidade. Quem tem filhos também sabem que quando uma criança tem 2 ou 3 anos, não consegues pedir àquela criança para fazer o jantar. Não consegues pedir àquela criança para lavar a louça. Não consegues. Tem 2 ou 3 anos. Não dá. Mas uma criança com 15 ou 16 anos já pode ajudar. Não é, Gabriel? Já pode ajudar. Com 15 ou 16 anos já se pode ajudar em casa. Já pode limpar a casa. Já pode tirar o lixo. Já pode. Porque já tem mais maturidade. Quando nós crescemos no Senhor, nós temos acesso aos recursos celestiais, às bênçãos de Deus, mas também nós temos acesso às responsabilidades. Em Mateus 25, 21, Jesus dá um exemplo e diz que o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel e sobre muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. Muitas vezes nós gostamos dessa última parte do versículo, diz que muito vai ser dado. E nós gostamos de focar na última parte da caminhada cristã, em que nós vemos homens e mulheres de Deus cheios de ousadia, cheios da unção, do poder de Deus, em que pessoas são curadas, em que há transformação. Vimos pessoas assim mesmo a fluir nesse poder de Deus e nós dizemos, uau, Ana, eu quero isso também na minha vida. Mas esquecemos que há um percurso muito grande que essa pessoa trilhou. Há uma caminhada muito grande que essa pessoa fez para chegar àquele lugar, em que levou muito sacrifício próprio, em dizer que não a minha vontade, talvez até muitas horas de oração, talvez muita hora de jejum, muitos dias que passaram em sacrifício próprio, para chegar ao ponto em que Deus está a abençoá-los dessa forma. E nós muitas vezes olhamos para o fim do percurso, ou o percurso de alguém que nós admiramos, e dizemos, eu quero chegar lá, mas não estamos dispostos a correr o percurso, a correr a corrida. E Jesus está aqui a dizer que só pode ser dado mais se és fiel com aquilo que tu tens. Deus, mas eu quero ter mais. O que é que tu estás a fazer com o que é que tu tens? Mas eu não tenho nada, a minha conta bancária está a zeros. Mas tu tens 24 horas no teu dia. O que é que tu estás a fazer com aqueles 24 horas? Às vezes nós não temos recurso financeiro, mas nós temos tempo.
E tempo é dinheiro. Tempo é recurso. Tempo, tu podes fazer muito com o teu tempo. O que é que tu estás a fazer com o teu tempo? Que sejas fiel naquilo pouco que tu tens. A pouca influência que tu tens. Talvez não tens 100 amigos. Talvez tens 2 amigos. Mas já falaste do amor de Deus com esses 2 amigos? Ser fiel no pouco e Deus vai aumentar. Deus vai aumentar o acesso que tu tens à tua herança. E depois também, quando nós somos mais crescidos, mais maduros, nós também temos acesso a não somente recursos para nós mesmos, não somente responsabilidades para nós mesmos, mas também a capacidade de nos reproduzir. As crianças não têm essa capacidade de reprodução. Quando começa a crescer em maturidade, já têm capacidade de cuidar de outras vidas, de reproduzir a influência, a vida que está dentro deles, em outras vidas. Quando nós crescemos espiritualmente, nós também temos essa capacidade de reproduzir. Então nós vemos que no reino natural há um tempo de crescimento, há um tempo de maturidade, há um tempo em que vemos que uma criança não vai passar logo para um adulto, mas também se uma criança fica toda a vida neste estágio de criança, também é uma criança com defeito, não é? Nós vemos que a criança que cresce fisicamente, mas mantém sempre com aquela mentalidade de criança, passa-se qualquer coisa com essa criança, com esse adulto que mas ainda tem a mentalidade de criança. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós podemos passar os anos todos na igreja, podemos ter já 30 anos de crente, mas ter a mesma mentalidade de criança, dizer, vem a mim, eu quero sentir realizado, vem a mim, eu quero ser servido, vem a mim, eu quero ser preenchido, como é que eu estou a sentir hoje, está bom ou não está bom? A igreja não é para nós sentirmos bem, é para ministrar ao Senhor. Muitas vezes nós chegamos à igreja, eu estou a sentir bem, então eu vou ficar. Eu estou a sentir bem, então eu vou ficar mais uma semana. Eu vou fazer mais uma amizade, porque estou a sentir bem. É tudo isso que os nossos sentimentos, isso é uma mentalidade de uma criança. Diz, o que é que eu estou a sentir hoje? Eu estou a sentir com fome, então dá-me um biberon. Estou a sentir com calor, então liga o ar-condicionado. Estou a sentir isto. É tudo assim de nós. Mas a maturidade espiritual, a maturidade da nossa vida, vê-se quando nós vivemos sacrificialmente. É que não é acerca de nós, mas primeiro é acerca de como é que nós amamos Deus. E depois como é que nós podemos amar o nosso próximo. Jesus, quando resumiu todos os mandamentos, toda a lei, todos os mandamentos que estavam explícitos no Velho Testamento, ele resumiu em 2 pontos. Mateus 12:30 diz que amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, quando nós vivemos para amar Deus com tudo que nós somos e temos e podemos realizar, nós estamos a cumprir esse primeiro mandamento e nós estamos a demonstrar uma maturidade espiritual. Nós estamos a dizer que Deus, eu não vivo para mim, mas eu vivo para Ti. Eu não vou congregar para a minha satisfação, mas vou congregar para ministrar a Ti, para amar-te em primeiro lugar. Mas depois Jesus dá um passo à frente e diz que e o segundo, semelhante ou de mesma importância a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque não há outro mandamento maior do que estes. Isto mostra o amor que um pai tem por um filho, que alguém tem para outra pessoa, em que sacrifica o seu conforto em prol do conforto da outra pessoa. Em que eu vou sacrificar as minhas horas de sono para que eu possa cuidar desta criança. Em que eu vou amar esta pessoa tanto como eu amo a mim mesmo. Isso demonstra maturidade. E quando há essa maturidade nas nossas vidas, essa capacidade de sacrificar a nós mesmos, nós começamos a aceder à herança que nós temos nos céus. Nós dizemos que venha a nós o teu reino, seja feita aqui, agora, como é no céu. E só vem quando nós temos essa capacidade de dizer, não mais a minha vontade, mas a tua vontade seja feita, Senhor. Então, quanto mais nós largamos
a nossa vida, mais nós vamos receber. Quanto mais nós descemos do nosso lugar em humildade, mais nós vamos estar a ser exaltados e receber de Deus. Quanto mais nós morremos, mais que nós vamos viver. O reino de Deus é um reino que nós podemos talvez dizer que é um reino invertido. É que o reino desta terra ensina-nos ao contrário. Quanto mais eu consigo poupar, mais vou ganhar. Quanto mais que eu consigo subir, mais poderoso vou ser. E quanto mais vida que eu tenho, mais realização vou ter. Mas Jesus ensinou completamente ao contrário. Quanto mais tu vais sacrificar o teu conforto, mais que vais receber o conforto dos céus. Quanto mais tu dás, mais tu vais receber. Quanto mais amares, mais amor vais receber. Quanto mais apaziguas, mais trazes a paz a uma situação, mais paz vais receber. Quanto mais traz alegria a uma pessoa, mais alegria vais receber. Mas o ambiente é tão difícil, é tão triste. Mas o que é que tu estás a carregar contigo? Estás a carregar a paz e a alegria ou estás a carregar esse peso também? Quanto mais tu sacrificas o teu conforto egoísta, quanto mais tu sacrificas a tua vida autocentrada, quanto mais nós pomos em cima do altar, na cruz, para ser crucificado, tal como Cristo foi crucificado, mais nós vamos ver de céu aqui na terra. Estamos dispostos a isso, igreja? O reino de Deus é isso. Não é um reino assim, oba, vamos fazer parte de um clube que vai ganhar e oba, vamos lá. Não é. O reino de Deus é um reino que nós sacrificamos nós mesmos. Não é um lugar em que nós entramos para dominar uma situação, mas nós entramos por baixo e servimos trazendo o reino de Deus. A influência do reino de Deus não é uma influência que domina, mas que serve o que já está. Nós estamos dispostos a fazer isso? Talvez estás numa situação no teu emprego que é uma situação de ambiente de tocar a faca, em que aquilo é difícil, é pesado, é difícil. Sacrifica o teu conforto e traz o reino de Deus para o sítio onde tu estás. Mas eu não consigo. É verdade, sozinho não consegues, mas com o Espírito Santo de Deus tu consegues. Aqueles homens estavam ali no cenáculo e eles receberam um ensinamento ao longo de 40 dias do reino de Deus. E mesmo assim eles não iam conseguir ter o poder e a ousadia para trazer o reino de Deus. Eles precisavam do poder de Deus, enchendo a sua vida completamente. É a única forma. Tu podes dizer, ok, eu vou me colocar sobre o altar, eu vou sacrificar a mim mesmo. Mas depois há um outro passo, tu tens que abrir o teu coração e tens que clamar, Espírito Santo, enche-me. Porque sozinho eu sei que eu sou falho. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu sou fraco. Mas quando nós somos fracos, Ele é forte. Quando nós falhamos, Ele dá-nos a capacidade de ultrapassar e ter vitória. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé. Eu quero dar-te a oportunidade hoje para responder a esta mensagem, talvez de uma forma muito pessoal, uma forma que tu dizes que eu quero assumir este lugar de sacrifício. Eu quero colocar-me sobre o altar. Eu quero ser realmente aquela pessoa que é completamente entregue a Cristo. Completamente rendido a Ele. E eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se essa é a tua vontade hoje de manhã, se vens aqui e estás neste percurso em que não tens levado muito a sério a tua fé, tens visto como algo garantido, algo que é aquele carimbo no teu passaporte celestial para dar-te acesso e pronto.
mas hoje tu entendes que tu precisas ser intencional no teu crescimento espiritual e queres dar esse passo e dizer, não, eu quero seguir este rumo. Só põe a mão no ar e diz, eu quero fazer isto, eu quero levar a sério isto, que não é a minha vontade mais, mas é a vontade de Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero isso na minha vida, eu quero ter uma vida com Cristo diariamente. Coloca mesmo a mão no ar e diz, eu quero. Não mais o meu conforto, nem mais o que eu quero, mas o que Deus quer. Então hoje quando tu estás, coloca-te sobre o altar e diz, Deus, eu entrego a minha vida, o meu conforto, os meus sonhos, a minha ambição, eu coloco-me sobre o altar. Quando tens o braço no ar, só faz esta oração, Deus, eu coloco-me sobre o teu altar. E Deus, usa-me a mim. Usa este corpo que tu tens me dado. Usa esta boca que tu tens me dado. Usa este talento que tu tens colocado nas minhas mãos para honrar-te e glorificar-te como o Senhor da minha vida. Faz esta oração com sinceridade. Tu não estás a fazer esta oração a mim, nem ao teu vizinho, nem ao teu cônjuge. Estás a fazer esta oração a Deus, em que tu estás a dizer, Deus, a partir de hoje eu quero levar a sério a minha caminhada de fé, eu quero levar a sério o meu compromisso contigo. Eu quero colocar-me sobre o altar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, porque tu estás a ouvir estas orações. Tu estás a ouvir este clamor, esta entrega. Tu estás a ver isto, Senhor. E é agradável para ti. É um sacrifício vivo, santo e agradável para ti. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu estás a receber esta adoração do teu povo, que o teu povo está a render o seu conforto, a sua vida para ti, para tu seres glorificado. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Esta é uma entrega que eu encorajo-te a fazer diariamente. Quando tu acordas de manhã, apresenta a ti mesmo. Apresenta os teus membros, as tuas mãos, as tuas emoções, os teus pensamentos como sacrifício a Deus. Apresenta-te a ti mesmo, levanta mesmo as tuas mãos de manhã e diz, Deus, eu apresento a mim mesmo como sacrifício para ti. Usa esta vida, estas 24 horas que eu vou estar a viver, usa para a tua glória. E eu creio com todo o meu coração que vocês vão começar a ver os recursos celestiais a serem derramados sobre a tua vida. Eu creio isso. Porque o céu se manifesta quando há este sacrifício. Quando o povo punha um sacrifício sobre o altar, o fogo descia do céu. Mas tinha que estar um sacrifício sobre o altar. O altar não podia estar vazio. Tinha que ter algo sobre o altar. E este sacrifício somos nós. Um sacrifício vivo. Como diz Romanos 12. Um sacrifício vivo sobre o altar. É que Deus não vai obrigar-nos a fazer este passo, mas Ele convida-nos, porque Ele sabe que esse é o lugar onde nós recebemos a bênção de Deus. Amém? Então eu quero encorajar-te para fazer isto diariamente na tua vida. Faz este percurso, esta oração diariamente na tua vida. Amém?